Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema para esse dia de hoje, que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Irmãos, nós lembramos nesse dia de hoje do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, onde eles puderam anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas aquelas pessoas estrangeiras que estavam lá em Jerusalém, na linguagem de cada um, de uma forma que todos pudessem entender a palavra que liberta, que traz vida, que traz ânimo e paz ao coração de cada um. Palavra esta que fala da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nos traz esperança diante das lutas, da morte, das dificuldades que nós enfrentamos aqui. Que essa palavra traga alegria ao coração de cada um, e eu convido a nós iniciarmos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Pai amado, queremos te bendizer e te louvar por esse dia de hoje, por termos a oportunidade de ouvirmos, de meditarmos na tua palavra. Clamamos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que tenhamos clareza, entendimento da tua vontade, do teu querer,
para que nos submetamos à Tua vontade também, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos perdão também por agirmos muitas vezes da maneira como nós bem entendemos, por sermos arrogantes, egoístas e com isso causarmos problemas, confusões, divisões entre nós. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos humildes diante de Ti, diante do nosso próximo, que realmente a Tua palavra esteja acima de tudo em nossas vidas e que a obediência a Ti seja algo constante em nossas vidas. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos irmãos, quero compartilhar um dos textos previstos para o dia de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. Diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Amém. Irmãos, esse texto de hoje é um dos textos mais emblemáticos do Antigo Testamento. São muitas interpretações para essa história que nos mostra a intenção do coração do ser humano de chegar até os domínios de Deus. Trata-se do ser humano que acha que não tem limites e pode todas as coisas. Segundo o texto, após o dilúvio havia apenas uma língua, um idioma na humanidade. Todos eram descendentes diretos de Noé. O ser humano se uniu num projeto audacioso na região da Babilônia, que hoje compreende aquela região do Iraque, lá no Oriente Médio. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, jamais vista antes pela humanidade, para chegar até o céu, aos domínios de Deus. A intenção deles era manterem-se unidos. No entanto, se nós voltarmos um pouquinho antes, na história que se encontra em Gênesis capítulo 9, no versículo 1, eles haviam recebido uma outra ordem do Senhor. E essa ordem era: multipliquem-se por toda a terra, espalhem-se pela terra. A região da Babilônia, ela não possuía pedras. Por isso eles usaram não do que era algo mais comum naquele tempo para construção, como pedra e argamassa, mas eles fizeram tijolos queimados e edificaram com piche. Na Babilônia foram encontrados naquela região muitas ruínas de torres chamadas zigurates.
Eram construções que tinham uma base quadrada e em cima dessa base eles construíam uma outra base e assim por diante. Normalmente essas estruturas tinham 7 camadas e lá no alto, no finalzinho, faziam uma espécie de pequeno templo no último patamar. Essas estruturas representavam uma escada para o céu. Deus desceu de sua glória para ver a empreitada dos homens. Vendo o Senhor que esse era um projeto muito audacioso e que a soberba, o orgulho do ser humano era grande, Deus decidiu bagunçar com o plano deles. O Senhor confundiu a língua do povo. Ninguém mais se entendia, não compreendiam mais um ao outro. O diálogo ficou complicado, difícil. Com isso, eles se espalharam. Começou a haver confusão, começou a haver conflitos, e eles se espalharam então por toda a terra. Houve uma grande migração. Pelo que nós percebemos no capítulo anterior, essa separação das línguas aconteceu logo após o dilúvio. O texto de Gênesis fala de uma divisão ali dos povos. E aqui, nesse texto que nós lemos hoje, é apenas relatado o motivo que causou essa divisão. Após o dilúvio, esse é o primeiro relato da construção de uma cidade. Mas o pecado e a inclinação para as coisas erradas permaneceu no coração das pessoas. A construção dessa cidade, dessa torre, daria às pessoas daquele tempo uma certa estabilidade, uma proteção, uma segurança. Tudo que nós continuamos buscando hoje no nosso dia a dia. E muitas vezes achamos que isso garantirá alguma coisa, nos dará alguma posição diferenciada. A torre é uma simbologia usada na Bíblia para exemplificar o orgulho que desagrada a Deus, a arrogância do ser humano. Um dos problemas aqui é que a ordem, o desejo do Senhor era: espalhem-se, cultivem, mas para variar, o ser humano não estava disposto a obedecer a Deus. Achavam que eram melhores, que se eles permanecessem unidos, teriam êxito, conquistariam seus objetivos. No versículo 6, nós encontramos algo importante para a compreensão desse texto. Os termos intentar, fazer e não haverá restrição só aparecem juntos em outro momento na Bíblia. Lá em Jó capítulo 42, no versículo 2, quando Deus descreve os seus planos. E aqui nesse texto, esses termos dão a entender o desejo do ser humano que quer tomar o lugar de Deus, que quer se colocar no lugar de Deus, como aconteceu lá no Jardim do Éden. Essa torre era o maior sinal do orgulho e da rebelião contra Deus. Em Isaías nós lemos algo nessa direção, que diz assim: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Isaías 2, versículo 12. Adiante, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2, 15 a 17. Interessante,
para todo navio mercante, todo barco de luxo. Isso nos lembra algo da nossa era. O navio Titanic, que foi construído e o seu construtor disse: esse nem Deus pode afundar. O orgulho do ser humano nas construções, nos seus planos, nos seus objetivos. Queridos irmãos, percebemos que o desejo de desafiar a Deus é algo que está em nosso coração há muito tempo. Entrou em nós com o pecado. Volta e meia nós estamos trilhando este mesmo caminho perigoso. Desejamos que o nosso nome permaneça. Desejamos ser famosos, conhecidos, a imortalidade do nosso jeito. Mas só Deus permite que isso aconteça. E Ele reserva isso para aqueles que o servem, como foi com Abraão. O nome de Abraão permaneceu para sempre, porque ele foi servo, porque ele se submeteu à vontade de Deus, porque ele foi obediente. O texto de hoje nos mostra um plano orgulhoso, em conjunto, para cuidar do próprio destino, para assumir o controle das coisas. Quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos muitos exemplos disso. Olhamos para o tempo do nazismo, um plano em conjunto para se tornar uma superpotência, para conquistar o mundo, para dominar todas as coisas, que trouxe tanto sofrimento, tantas mortes, mas foi frustrado. Ao invés do objetivo, que era conseguirem a importância, a imortalidade, aquele povo da época da Babilônia, da Torre de Babel, o que eles conseguiram foi a dispersão, a confusão. A sua arrogância, a sua prepotência os levou a isso. Esse foi o destino de Adão e Eva. Eles também foram dispersos, banidos da presença de Deus. O texto é irônico no sentido de que enquanto os homens planejavam construir algo para chegar lá, na presença de Deus, Deus desceu. Ou seja, não há comparação, não há possibilidade para o ser humano. Aliás, vemos isso de forma muito clara no Novo Testamento, quando Deus desce da sua glória para habitar entre nós. Porém, aqui com o intuito de dar entendimento, de trazer união em torno dele. Só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode se tornar humano e descer da sua glória. Além de nos dar outro exemplo da sua glória e poder em Apocalipse. Se os homens queriam construir uma cidade que tocasse o céu, em Apocalipse Deus anuncia que Ele fará descer a cidade santa, a Nova Jerusalém. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 10. Os homens da Babilônia estavam humanamente unidos em um propósito, mas espiritualmente confusos. Quando o ser humano se reúne sem Deus, o seu fim é a destruição e a confusão. Mas quando se reúnem em torno de Deus, o seu destino é a salvação. O ser humano pode ter a mais sincera e pura intenção no coração, mas não adiantará nada se essa intenção
não se submeter à vontade de Deus. É isso que aprendemos em Provérbios. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Submeta ao Senhor tudo o que você faz. Submeta à palavra do Senhor. Somos chamados a aprendermos a confiar no Senhor, a consagrarmos a Ele tudo o que fazemos, os nossos propósitos. Foi Ele quem se aproximou de nós em seu Filho Jesus Cristo. A intenção do ser humano pecador sempre foi de buscar a sua própria glória e se tornar imortal aqui na terra, onde tudo é passageiro. Sempre nos rebelamos contra Deus. Queremos que a nossa vontade seja feita. Nossa rebelião contra Deus é o nosso desejo de sermos como Deus, de sermos deuses. Foi isso que o profeta Isaías anunciou. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. Queridos irmãos, hoje comemoramos o nascimento da igreja. É dia de Pentecoste. E nesse dia o ser humano experimentou algo diferente do que foi na construção da Torre de Babel. Se lá as línguas foram confundidas, no Pentecoste houve compreensão, houve entendimento. Mais uma vez Deus veio ao nosso encontro por meio do seu Espírito. Ele enviou o seu Espírito sobre os apóstolos, eles anunciaram o Evangelho a todos de língua estrangeira que estavam lá em Jerusalém. Houve entendimento, houve harmonia, houve união entre pessoas de línguas diferentes. O termo língua no texto de hoje, no texto ali de Êxodo, quer dizer uma língua universal, o mesmo idioma, e é a mesma palavra usada para os tempos finais com a profecia de Sofonias. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Sofonias, capítulo 3, versículo 9. No Pentecoste, o ser humano experimentou um pouquinho disso, do que será no dia do Senhor. Haverá entendimento e harmonia, e não confusão. Já podemos experimentar isso hoje, quando nos submetemos à vontade de Deus. Quando deixamos que o Espírito Santo fale a nós e nos conduza à palavra de Deus. Queridos irmãos, nos submetamos. Coloquemos os nossos planos e desejos diante do Senhor. Busquemos compreender a vontade dEle. Consagremos ao Senhor tudo o que nós fazemos, para que tenhamos alegria, paz no coração, ao invés de confusão. Sejamos humildes diante do Senhor, na presença do Senhor e na presença do nosso próximo também. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um e que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos guiando em nossos passos, em nossos planos, em nossos desejos. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos.
Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra que sempre de novo nos adverte, para que não sejamos loucos de seguir os nossos desejos, de seguir o nosso coração, mas para que nos voltemos para Ti, para que abramos os nossos corações e mentes, para que o Teu Espírito nos conduza. Dá com que estejamos dispostos a isso. Clamamos a Ti, Senhor, que continue abençoando e guardando a Tua igreja, levantando pessoas para Te servirem, para Te adorarem, em espírito e em verdade. Clamamos pelo Teu consolo, nesses dias tão difíceis, tão confusos em que nós vivemos, em que muitas vezes seguimos os nossos desejos, os nossos pensamentos. Clamamos, Senhor, que console e conforte a família Ender, também a família Gessner, a família Jasper, que a Tua bondosa mão esteja sobre cada um destes Teus filhos, trazendo paz ao coração. Clamamos, Senhor, pela vida da Rosália, da Cristiane, da Iraci, também do seu Célio, pela vida do seu Betinho, da Dona Rita. Opere os Teus milagres, a cura na vida destes queridos irmãos. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, e aquilo que nós não conseguimos lembrar com as nossas palavras, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos congregar. Vem, Espírito Santo, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem, Espírito Santo, vem nos congregar.